Coloco ele aqui. Olha só, estamos de volta, hein, Isabel? Trazendo aí, olha, pego no pulo, Caio. Meu Deus! Ao vivo tem dessas aqui, coisas. Mas foi por uma razão especial, que a gente ficou distraída, né? Descontraída aqui. Estava procurando um artigo que a doutora Luciana, ela escreveu um artigo belíssimo para um portal, mandou para a gente, primeira mão, né, Thelma? Ela tá linda, gente. Quer matar a mulher. Pois é, então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse artigo e vamos falar também, daqui a pouquinho, sobre esse trabalho excepcional e maravilhoso que a doutora Luciana desenvolveu aqui em Valença, quanto à terapia ocupacional. Ela trabalha com pessoas especiais, tá? Vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo. Eu descobri que ela é apaixonada pelo que ela faz, ela ama de paixão. Então, por esse motivo, a gente trouxe a doutora Luciana para bater um papo com a gente, para falar mais sobre a terapia ocupacional, como os pais devem lidar com seus filhos, principalmente crianças, nesse tempo de quarentena, que é muito difícil, não só para as crianças, como para o adulto também. E, em especial, aquelas crianças que são especiais. Bom dia, que isso? Boa tarde, doutora Luciana. Eu estou com o clima do Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade. Boa tarde, doutora Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da terapia ocupacional. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Valença, há uns 10 anos atrás, eu falava de terapia ocupacional, as pessoas ficavam, mas o que é terapia ocupacional? É para ocupar o tempo? O que é? Outras pessoas falavam, é fisioterapia ocupacional? Mas com o tempo, com as necessidades, com as dificuldades, a gente conseguiu, né, falar sobre a terapia ocupacional, o que é a terapia ocupacional. E eu tenho desenvolvido um trabalho aqui em Valença, principalmente na área infantil, com as famílias que têm crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com famílias que passaram por alguma dificuldade emocional com as crianças, ou crianças que têm atraso cognitivo ou dificuldade de aprendizado por alguma razão. E a terapia ocupacional ela é fundamental nesse contexto das pessoas que apresentam alguma dificuldade dentro das suas atividades do dia a dia, naquilo que compromete o seu desempenho ocupacional. Quando a gente fala de terapia ocupacional, ela remota a palavra ocupacional, né? E a ocupação é o fazer humano. O ser humano que não tem uma ocupação, o ser humano que não desenvolve uma atividade, que não encontra um sentido para a sua vida, ele adoece, né? Imagina vocês, na profissão de vocês, se vocês não tivessem um espaço maravilhoso desse, onde vocês pudessem trazer informação, onde vocês pudessem falar das pessoas, né, Thelma Lima? Mas que faz um sentido, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida, ela conota e dá um sentido para que a gente possa existir, e isso nos traz conforto, alegria, felicidade, tranquilidade. E é isso que a terapia ocupacional busca, né? Antes de mais nada, eu queria explicar sobre o papel da terapia ocupacional, e que a terapia ocupacional busca, dentro da atividade humana, um sentido para a vida. Parabéns. Como você descobriu essa vocação para desenvolver esse trabalho? Quando começou? Há quanto tempo você vem desenvolvendo esse trabalho aqui na nossa cidade, em Valença do Piauí? Então, eu me formei, eu fui embora para o Maranhão, logo pequena, né? E lá em São Luís, na faculdade que eu trabalhava, quando eu fui prestar vestibular, eu fiz vestibular para jornalismo. Olha, hoje a gente está descobrindo. Que legal. Então, muitas. mas eu digo sempre que a terapia ocupacional foi um presente de Deus na minha vida, porque a coordenadora do curso, ela estava iniciando e a gente precisava divulgar muito o curso, né? E eu me chamou a atenção pela questão da importância que a terapia ocupacional tinha na vida das pessoas. E eu comecei a divulgar isso com muita vontade. E aí não formou turma para a terapia ocupacional, e a coordenadora, que era colega, eu trabalhava na universidade, disse, Luciana, bota a segunda opção para terapia ocupacional. Eu disse, mas saúde não é minha área. Não, vamos tentar. E como a gente faz os nossos planos e Deus nos direciona para o correto, eu fiz e me encantei com a profissão. E hoje eu digo sempre que eu não sei o que seria de mim se eu não fosse terapeuta ocupacional, porque é a profissão que dá sentido para a minha vida.
né? Através da terapia ocupacional, eu consigo fazer, além do trabalho profissional, eu consigo estar na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, como também a minha automaticamente é transformada. Quando você começa a trabalhar com uma família que está precisando de informação, que o filho tem uma dificuldade, que se não for orientado, o pai não vai saber como lidar. Quando você vê esse trabalho na vida da criança, na vida da família, o efeito positivo que ele traz, faz uma diferença para o resto da vida, isso é maravilhoso, né? Então, infelizmente, aqui no Piauí, a gente ainda não tem um reconhecimento muito grande, eu digo no sentido financeiro, o nosso conselho batalha, mas eu acho que mais importante do que o financeiro é o trabalho que a gente desenvolve, é o retorno para a vida das pessoas que a gente consegue fazer. É isso. E foi citado pela senhora no início da questão da terapia ocupacional, das pessoas não entenderem bem no início, há um tempo atrás. Como está essa receptividade hoje do ser humano, das pessoas, à terapia ocupacional? Thelma, eu digo que se eu tinha um objetivo de trazer a terapia ocupacional para a vida das pessoas em Valença, hoje eu considero que ele foi alcançado. Porque há 10 anos, quando eu cheguei aqui, nós encontramos um quadro de muitas crianças com dificuldade escolar, com autismo, que ninguém nem sabia o que era autismo, com déficit de atenção. E essas crianças, a maioria delas, por não se enquadrar, por ter uma dificuldade de interação, elas se evadiam da escola. Os pais não colocavam porque tinha medo da criança sofrer na escola, ser maltratada. Então, quando eu cheguei aqui, que a gente começou a fazer os grupos com os pais, a conversar sobre a importância de lidar com as dificuldades dos filhos de uma maneira tranquila, de falar de inclusão, né? Porque a inclusão ela está aí desde 2010 que a gente fala de inclusão, mas ela vem engatinhando a cada dia. E isso, no contexto escolar, no contexto da saúde, ela ainda está engatinhando, porque a gente vê muitas famílias que não têm o diagnóstico da criança, que a criança vai para a escola e ela não consegue aprender e ela não é incluída. Então, ao longo desses 10 anos aqui em Valença, a gente foi lutando com as famílias, as mães foram se fortalecendo, foram conhecendo seus direitos através dessas conversas, dessas orientações, desses diálogos, de não tirar o seu filho da escola, de aprender a lidar com um jeito de ser diferente. E hoje se conseguiu muito, com muita luta, com muito esforço, com muito sofrimento por parte das famílias, né? Nós conseguimos estabelecer hoje uma regra, nós conseguimos estabelecer hoje um contexto voltado para a inclusão. As crianças hoje frequentam a escola, as crianças hoje frequentam os ambientes. Tudo isso por conta da orientação que, enquanto terapeuta ocupacional e outros profissionais que foram agregando, os psicólogos, os fonoaudiólogos, os assistentes sociais, tudo isso foi ajudando. Muito bom. O senhor está atendendo na clínica Dr. Helder? Isso. Tem mais um outro na Secretaria de Saúde, onde os pais podem encontrar a doutora Luciana para que possa levar os filhos. E também, doutora, eu queria saber como os pais podem vir detectar no filho a necessidade que ele possa procurar uma profissional ou um especialista como a senhora. Hoje, em Valença, eu atendo em Valença e em Picos. Hoje, em Valença, eu atendo na clínica de Dr. Helder, né? E lá em Picos, num outro centro de reabilitação. Eu acredito muito que futuramente essa nova gestão que está entrando agora, até porque os pais, nós conversamos e pedimos que tivesse um olhar diferenciado para a inclusão, eu acredito muito que a partir de agora, Valença vai ter um retorno mais positivo com essas famílias, né? Se foi conversado muito. Até porque nós estamos passando por um período de muita atenção. A pandemia veio com isolamento. E esse isolamento, ela trouxe muitos fatores negativos para o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento dos adolescentes. O que acontece? As crianças de 0 a 3 anos, elas estão numa fase que nós chamamos de janela de oportunidades. É o momento em que a criança vai aprender. Ela precisa do universo em volta para ela ter conhecimento. Ela aprende brincando, ela aprende socializando, ela aprende conhecendo o ambiente em que ela vive.
socializando com outras crianças, com a escola, e tudo isso foi tirado. Algumas crianças que estão indo para o consultório hoje estão apresentando atraso no desenvolvimento de fala, estão apresentando atraso no desenvolvimento cognitivo, ansiedade, algumas até depressão. E é preciso que os pais observem esses sinais que as crianças apresentam, porque elas não verbalizam, mas elas mostram os sinais, né? Então, qual é a orientação? É observar quando a criança começa a ficar introativa, quando ela começa a se esconder, quando ela começa a deixar de brincar e ter interesse em participar com os outros, quando ela chora muito. Então, essa pandemia, ela requer um cuidado a mais ainda com as crianças, né? É um momento da gente ficar atento para esses sinais. A senhora tem uma dica para os pais em casa, nessa época de pandemia, como lidar com essas crianças de uma forma onde vem amenizar isso nos seus filhos, em especial aqueles que têm a síndrome de Down, entre outros casos especiais. Como os pais devem lidar, o que os pais devem fazer para amenizar isso nos seus filhos? Bem, em primeiro lugar, muito cuidado com as telas, com o computador, com o celular. Por quê? Porque são recursos da tecnologia assistiva que eles não agregam muito. A criança fica muito tempo em frente à televisão, ela não tem como interagir. Muito tempo no celular, em jogos que ela está só repetindo. Às vezes as crianças, não sei se vocês já observaram, eu vejo os pais falarem, olha, meu filho gosta de assistir aquele desenho várias e várias vezes. Né? Ah, interessante. Na realidade, a criança, naquele momento, que ela fica repetindo só aquele desenho, ela já sabe exatamente o que vai acontecer. Então, ela não precisa pensar. Né? É um momento de muito baixa interação. As crianças estão hiperestimuladas em casa. O que a gente precisa fazer em casa? É fácil? Não, porque todos nós temos nossas atividades, nosso trabalho, mas é preciso resgatar o brincar com a criança. Por quê? Porque o brincar é a linguagem que a criança tem para aprender. Então, resgate as brincadeiras de antigamente, né, Thelma? Que a gente sentava na areia, que jogava, brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega. Jogava pedra. Thelma, tu jogava pedra nas pessoas. Não, gente, não tinha aquela brincadeira da pedra. Não pegou, não, jogava, pegava coisinha. Jogava pedra, porque eu já jogo logo a pedra de uma vez. Tu era maldosa desde criança. A Thelma era traquina. Jogar pedra, gente, aquela brincadeira da pedra. Tem gente que diz com peteca. Tu escutou, doutora Luciana? Thelma era traquina. Ainda hoje ela é, doutora. Ainda hoje ela é traquina. Eu vou brigar com ela, não. Se ela falar de mim. Pois é, gente, resgatar as brincadeiras que estimulem a coordenação motora, que estimulem as crianças a pensarem, que discutam assuntos do dia a dia, porque se ela fica muito tempo sem interação, só com o celular na mão, só com jogos, ela não vai absorver conhecimento, e é isso que as crianças precisam. É um período que a gente precisa ter muito cuidado com o contato, que ela não pode sair. Então, a família tem que se reunir, estabelecer regras dentro de casa. Ah, não está tendo aula, então vai dormir até tarde. Não, dê atividade para o seu filho em casa, no cotidiano. Ensine ele a fazer as coisas do dia a dia, aquilo que ele pode fazer de acordo com a idade dele. Ele pode ajudar a guardar a roupa, a guardar os brinquedos, ele pode lavar o próprio copo. Né? Então, dá responsabilidade até para a criança se sentir útil e autônoma. Exatamente. O que acontece hoje, que a gente vê muito, muito mesmo, é tipo assim... Os pais, às vezes, acredito também devido à ocupação diária, veem como uma forma, uma válvula de escape, o celular. Ou seja, para acalmar a criança, ele entrega o celular para o filho, e o filho, eu já vi pais chegar com o bebê, já com um tablet colocado no carrinho. Então, isso é prejudicial, torna-se prejudicial. De forma intensa, porque tudo sabemos que tem que ser com moderação. Então, até onde o pai pode se desvencilhar disso, ou seja, estabelecendo horários? O ideal é que a criança ela use o menos possível. O bebê, então, de 0 a 2 anos, 3 anos, como terapeuta, como profissional, eu nem aconselho. Por quê? Porque, como eu falei aqui antes, a criança está em fase de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, ele vai aprender brincando, mexendo as mãozinhas, desmontando os brinquedos. Ele não aprende isso no celular, porque o celular, aquele joguinho do celular, ele vai estar repetindo aquela mesma coisa. Eu sei que muitas das vezes os pais
usam, como você falou, essa válvula de escape. Mas o nosso filho é o bem maior que nós temos. Então, nós precisamos encontrar tempo, nós precisamos buscar outras atividades, outras brincadeiras. Coloque a criança no chão para brincar na areia, coloque ele para brincar com a bola, para jogar, ensine atividades que façam parte do processo de construção do desenvolvimento, porque os jogos eles não têm aprendizado, entendeu? Então, é buscar os brinquedos. Eu não tenho dinheiro para comprar brinquedos. Existem muitas formas. Hoje a internet pode ser seu aliado como pai, né? Use a internet para fazer jogos de baixo custo, garrafa PET, caixa de papelão. Tem muitas alternativas que a gente pode fazer. Agora é preciso a gente se predispor para isso, porque às vezes a gente fica muito acomodado e aí, não, mas eu não tenho tempo. Aí mais na frente você vai ter que arrumar tempo para procurar um psicólogo, para pagar um tratamento medicamentoso, porque a criança ela está na fase de desenvolvimento. De 0 a 3 anos, em cada fase, ela precisa aprender determinadas coisas, para que ela possa ser uma criança saudável. Se a criança pula essas fases, se ela não aprende, ela vai ter dificuldade de aprendizado, né? Ela vai ter dificuldade de interagir com outras pessoas. Se você sempre dá aquilo que ela quer, ela vai ter dificuldade de lidar com as outras crianças que não vão dar a mesma coisa que ela quer. Então, os mais velhos já diziam, quem não faz seu filho chorar, chora por ele. E isso é científico. Se você não ensinar seu filho os limites e regras, o não, pode, não pode, se ele chorar, deixa ele chorar, porque a gente vai chorar a vida inteira. Então, você tem que deixar seu filho passar por essas coisas, passar por essas dificuldades, porque isso faz parte do aprendizado. Dar tudo para seu filho, fazer as vontades dele todas, porque ele está em casa, porque você quer compensar, a gente precisa compensar isso de outra forma. E a rotina, organizar a rotina com regras e com normas de convivência é a melhor forma. Não que a gente vá montar um exército em casa. Olha, de manhã é isso e isso. Não, mas você vai adequando com as suas necessidades, com as dificuldades da criança, né? Isso é muito importante. As crianças com autismo, por exemplo, eu vou falar em autismo porque as pessoas me perguntam muito sobre autismo. O autismo é uma síndrome que compromete muito a questão da interação social da criança, né? As crianças com autismo ela não têm a mesma facilidade de lidar no dia a dia, porque eles têm uma condição de ser diferente. E isso precisa ser respeitado. A melhor forma de você lidar com a criança é conhecer aquilo que ele não gosta, né, e respeitar. Se a criança não gosta de estar num local de barulho, por exemplo, tem muitas crianças que não gostam na hora do parabéns, aquele barulho, você não vai deixar de levar ele para o aniversário. Você vai só adaptar o ambiente. Se ele não gosta do parabéns, você puxa ele mais para cá. Então, é saber lidar com a diferença. Porque a inclusão já diz, somos nós que temos que nos adequar às diferenças das crianças e não o contrário. E na pandemia, como as crianças estão mais em casa, isso tem que ser feito. Você só consegue fazer isso conhecendo o seu filho, identificando as dificuldades que ele apresenta, não tendo isso como um problema, porque não é um problema você ser diferente, né? A Isabel, ela pode gostar de doce de leite e eu de doce de abóbora. A gente vai brigar por isso? A Isabel é diferente de mim por causa disso? Não, nós temos preferências diferentes. E as pessoas com algum tipo de deficiência, elas têm suas limitações. Como todos nós temos, a gente só precisa respeitar e não achar que porque a Thelma caminha diferente de mim, ou a Thelma não gosta de música alta, a Thelma tem um problema. Isso já não me quer dizer. Disseram, hein? Né, Thelma? Chegou no ponto. Mas é mentira, porque nenhum de nós, por uma limitação, nós temos um problema. Mostra o nosso diferencial, a nossa forma de ser, de olhar o mundo, né? E quando você olha o mundo diferente, quando você pensa diferente das pessoas, você é estranho para os demais que não concordam. Eu vivo isso. Isso. Olha, tipo essa questão até de som, eu já até especifiquei. Gente, eu trabalhei 7 anos na casa de som, na Casa do Som, aqui em Valência. Eu gravava 4 CDs ao mesmo tempo, fitas, cassete. Então, eu tento relaxar a mente. Então, menos, um pouquinho menos. Doutora Luciana, acho que os pais deveriam substituir tablet, celular, notebook, esse tipo de tecnologia para as crianças, com jogos educativos, que tem jogos baratos, e também desenhos.
né, um lápis de cor, um caderno para desenhar, porque isso até desenvolve, ajuda muito, principalmente agora nessa época de pandemia. A senhora concorda? Concordo. Eu não sou muito radical de dizer que você tem que tirar o celular totalmente, 100%. Eu sou totalmente contra aquele que é super radical. Eu só acho que você precisa, eu acredito que precisa ser adequado. Tudo aquilo que é demais é prejudicial, né? E quando você deixa o seu filho só com o celular, você não permite que ele mostre a capacidade que ele tem. Tem muitas crianças que sabem desenhar, tem muitas crianças que sabem fazer artesanato. Então, você precisa primeiro descobrir a potencialidade da criança, provocar essa potencialidade dele. De repente, você tem um artista em casa, um músico em casa, mas como é que você vai descobrir que ele é músico se você nunca deu um instrumento musical para ele? Como é que você vai descobrir que ele é artista se você nunca deu uma argila para ele fazer uma arte? Então, é isso. É buscar ideias. A gente precisa ir atrás de ideias e trazer para o dia a dia das crianças. Eu acho que isso é muito importante hoje. Ou seja, buscar meios para desenvolver as habilidades. Para mostrar, na verdade, que as habilidades, como foram citadas, elas às vezes ficam guardadas. E nessa pandemia, eu acredito que nós tivemos que nos adequar a muita coisa, muitas mudanças. Como está sendo o seu trabalho diante dessa pandemia? Thelma, eu tenho recebido muitas crianças no consultório com atraso de desenvolvimento, né? Atraso de fala. Algumas crianças que já apresentavam atraso no desenvolvimento deixaram de falar. Algumas crianças tiveram muita dificuldade com essa nova forma de ensino. O ensino remoto prejudicou muito as crianças e elas ficaram sem conseguir acompanhar o ensino. E talvez a cobrança dos pais, isso deixa a criança um pouco frustrada. E a infância, ela já diz, a infância é para brincar, né? Não pode ter essa responsabilidade, não pode ter essa cobrança. E as crianças, elas começam a se cobrar disso. E quando você sai daquela fase, daquele momento da criança, a criança, ela perde o lúdico, ela perde aquele momento do brincar. E eu fico muito preocupada justamente por isso, porque os pais precisam identificar essas limitações, essas dificuldades, e elas precisam ser estimuladas, principalmente pelos profissionais. É preciso buscar os profissionais capacitados para avaliar a criança. Nem toda criança que apresenta uma dificuldade, uma limitação, necessariamente ela tem um problema, ela vai ser diagnosticada com autismo, com TDAH ou com TOD. Não. Quanto mais cedo você busca a prevenção, quanto mais cedo você busca estimular aquilo que a criança apresenta dificuldade, mais cedo vêm os resultados. Então, é isso, é observar, como no consultório eu recebi muitas crianças que os pais levaram, olha, doutor, eu estou achando que ele não está conseguindo interagir, ele não está conseguindo falar direito, ele está tendo dificuldade de se alimentar, ele está tendo várias dificuldades, e aí a gente vai fazer uma avaliação para buscar o que foi que houve, se perceber que essa dificuldade ela evolui, a gente logo encaminha para o neuropediatra para fazer uma avaliação. Então, eu percebi muito nessa pandemia essa dificuldade das crianças, tanto de aceitar, porque estão trancadas dentro de casa, estão isoladas dentro de casa, que todos nós passamos por isso, né? Como perderam o contato com os avós, com os tios. Valença é uma cidade pequena, então a gente ainda vive daquela rotina de passar o dia na casa da avó, do vô, da tia, do primo. Todo mundo aqui é parente, né? Isso. Ainda. Eu não sei se eu tenho um parentesco com o Thelma ainda. Será que Mas a gente tem achando que tem. Talvez, né? E aí a gente perdeu tudo isso. E as crianças foram as que mais sentiram, né? Elas deixaram de ir para o parquinho brincar, explicar para a doutora Sara, que já é adulta, que ela precisa ficar em casa, que ela precisa usar máscara, que ela não pode abraçar, que ela não pode conversar muito perto das pessoas. É uma coisa. Explicar isso para uma criança de 3 anos é outra. Como ela reage diante disso, né? E isso traz consequências que a gente tem visto no dia a dia e que precisam de atenção. Muito bom. Esse trabalho que a senhora desenvolve atende apenas crianças ou também atende adultos com autismo ou outro tipo de problemas assim? Ou, digamos, adultos também que são especiais. A senhora também trabalha com várias idades? Atualmente, por conta de uma grande demanda pediátrica que eu tenho, eu estou priorizando o atendimento com as crianças, né?
Mas as crianças com paralisia cerebral, com autismo, com microcefalia, com síndrome de West, mesmo as maiores, porque elas continuam na condição de criança, né? Eu continuo atendendo. Mas em Valença, hoje, em Picos também, eu tenho priorizado o atendimento infantil, até porque eu tenho estudado para isso. Recentemente eu estive em São Paulo fazendo um curso de integração sensorial, que é um curso muito voltado para o desenvolvimento das crianças que apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E cada dia eu tenho me encantado mais com a área infantil. Então, hoje eu estou mais direcionada para a área infantil. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, esse trabalho maravilhoso que a senhora vem desenvolvendo, um trabalho que você ama, que você me confidenciou, que ama o que faz, é apaixonada, então isso é muito bom. Doutora, a gente quer agradecer a sua presença aqui, tá? Pode deixar as suas considerações finais, devido ao tempo, que ainda temos mais uma convidada daqui a pouco, porque por nós mesmo passava o programa inteiro, né? Pois é, que é tão bom conversar com ela, e é um assunto tão legal, inclusive daqui a pouco tem uns recadinhos aqui na nossa página, pessoal que está ao vivo, que está elogiando. Opa, tá? Que bom. Então fica à vontade para as considerações finais. Bom, a Thelma e Isabel, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Como eu falei com a Isabel antes, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, justamente porque essa profissão, ela deu muito sentido para a minha vida, porque através dela eu tenho conseguido chegar a muitas famílias, e isso faz muito bem para mim, né? E mostra que a gente está aqui nessa terra, não é só para trabalhar não, que o nosso trabalho ele tem um fundamento muito maior. Eu só tenho uma gratidão muito grande pelo espaço, dizer que eu estou à disposição, que sempre que vocês precisarem, que quiserem falar sobre algum outro assunto relacionado à terapia ocupacional e ao desenvolvimento infantil, eu estou totalmente à disposição. Agradecer o carinho, né, que você falou que algumas pessoas falaram, muito obrigada, é um prazer. E eu vou encerrar, porque eu falo muito. Se deixar, eu não saio daqui hoje, não. Não, mais do que a Thelma Lima, você não fala, não, meu filho. Temos aniversariante hoje na família? Eita, hoje hoje tá meu vendo? caçula está fazendo parte. 7 anos. E ele disse, mãe, mãe, eu preciso muito ir para uma piscina hoje, por favor. A gente vai dar um jeito nisso. Olha, ao invés de ter alugado o espaço, coisas de criança, daria salvo. Mas ela já está fazendo o marketing do trabalho dela. Ela não perde tempo, não, esperto, né? Não. É até Doutora, uma mais lima. uma vez, obrigada, que Deus abençoe. E, claro, você vai ser convidada mais vezes para vir, para a gente bater um papo, para esclarecer mais assuntos, tirar dúvida, tá bom? Obrigada. E antes de chamar nosso apoio cultural, quero abraçar com muito carinho minha amiga Raquel Moura. Está mandando boa tarde para mim, para a Thelma Lima e para as doutoras que estão aqui. Agradecer o Júnior Alves, Luciene Vieira, o professor Antônio José Mambenga, que está com a gente também. Delmira Mendes, de Lima. Raquel Moura, a doutora Luciana, é ótima, excelente profissional. A Denise Leal, ótima pauta. Ana Maria, todas que estão falando aqui, viu? Ana Maria está aqui com a gente dando boa tarde. Hernandes Lopes também, boa tarde, doutora. Cruz Rocha, Matheus Borges. Francisco Garçom. Estou gostando da entrevista da doutora Luciana. Lucineide Oliveira está batendo palminhas para a senhora. Opa, coisa obrigada. Linda. Sueli Feitosa, Sueli, né? Isso. Eu estou adorando essa palavra da doutora Luciana. Sueli Leal. Obrigada, falando aqui. A Miridan Santos, tá palminha para você. Elizabeth Miridan. também, aquelas palminhas. Que coisa linda. É. Josi Ramone, que é mãe da princesa Alicia Aquino, também palminhas. Ela que é mãe, tem criança, né? Exatamente. Muito bom. E Ricardo Fontinelli, parabéns, Ricardo, que é o chefe. Chefe, um beijo. Beijo, Ricardo. Boa tarde, Obrigada. chefinho, um beijo pro senhor. Tá bem enquadrada hoje, a Isabel? Puxar um saco. Não me bem enquadra. enquadrada? Eu tô enquadrada, chefinho? Beijo para o Ricardo Fontinelli, para sua esposa Ionara e para as 2 princesinhas que ele tem, tá? Tá mandando aqui abraço. O Ricardo Fontinelli tá mandando um abraço para a senhora. Um abraço, E tá Ricardo. dizendo aqui que é uma grande profissional. Obrigada. Olha, o chefinho dizendo, tá dito, e o que mais tem? Tá dito, entre aspas, dizido. Redito. Entre aspas, dizido, Ele viu? tá em Picos, tá assistindo a gente de Picos. Falando nessa galera linda, mandar aqui um abraço para os amores da grande rede, né? Menina, se eu não mandar um alô para esse povo,
Eles até me engolem. Mas eu vou deixar para mandar, que a gente voltar do intervalo comercial, tá? Então, a gente vai mandar um alô para nossos colegas de rádio, TV e também do provedor Grande Rede. E ainda tem o posto RS que está vindo aí, já está sendo inaugurado. O patrão é fera, viu? Vamos fazer cobertura, viu? Demais. Quando ele foi... Não vai ter aquela inauguração devido à pandemia. Né? Não, Até né? a TV também, a gente não pôde fazer, infelizmente. Porque o Ronaldo, ele gosta, assim, sempre fazer festa. Todos os grande, anos, durante boa, 20 né? anos, tivemos a festa de aniversário da Rádio Cidade. Eu adorava. Infelizmente, durante esse ano não tivemos. Sentimos falta, sim, saudade, sim. Mas temos que suportar, né? Sei que Deus, uma hora, vai ter piedade de nós e vai acabar com essa pandemia. Aí sim, vamos fazer uma festa, soltar fogos, não, que eu também não gosto de fogos. Não, fogos Fogos não, pode porque tem crianças que é sensível, a gente vai falar Extremamente, rodar sobre isso, é. doutora. Tem criança, Tem. principalmente a criança que tem autismo, o fogo, gente, é prejudicial demais. Para os animais também, né? Por isso eu não gosto Caio, de fogos. posso beliscar ela para soltar os comerciais? Meu Deus, tá me expulsando. Meus amores, a gente volta já já. Quando retornar, tem aquele abraço para minha galerinha que está com a gente. E também a gente já vem com a doutora Sara Brito, tá bom? Então, até já, não sai daí não.